Hello, titia chegou. Vamos retomar o Vital Responde? Faz uns dias aí que eu não faço esse quadro e tem bastante material aqui. Neimier, Carmen, um beijo grande para vocês. Muito obrigada pela ajuda, crianças. Tem uma pergunta aqui que a Maju Zanquim deixou lá na página do Vital e que eu acho que esclarece muitas pessoas. Que é a seguinte, um beijo para você, Maju. Gratidão por mais esse ensinamento. Vital Froze, uma dúvida. Se a alma abandona o corpo durante o sono, para o corpo repousar e ela vai trabalhar em outros planos, dimensões, por que o corpo acorda cansado e com dores se é a alma que fez o trabalho? E a resposta do Vital é a seguinte. Maju Zanquim, quando a alma retorna ao corpo, ela pode trazer energias e miasmas de baixa frequência, dependendo de onde e o que ela foi fazer. Tais energias causam essa sensação de cansaço ou desconforto, abraços de luz. Gente, são muitos os relatos nesse sentido. Vamos supor, vocês se desdobram e vão trabalhar numa região umbralina, num umbral baixo. Que tipo de energia tem esse lugar? Ou vão socorrer em algum outro local também denso, ou vão pra porrada, porque muita gente que se desdobra vai, ó, pra batalha. Então a gente volta com aquela energia, né, impregnada. Tem gente que acorda com o corpo cheio de dor, tem gente que acorda com marcas no corpo. Isso é totalmente possível. Seria talvez interessante, aí eu deixo uma dica, esses dias mesmo eu acordei com a dor nas canelas, imagina, eu devo ter dado muita canelada no astral, porque foram 2 dias de muita dor. Eu não fiz absolutamente nada fisicamente que justificasse aquela dor. Falei, pô, mas tu anda dando canelada por aí? Ou corri muito, né? Ou corri muito atrás de alguém, ou alguém correu muito atrás de mim, eu tive que sair vazada. Vai encrencar. Mas é sério, eu acordei mesmo. E eu acho que me veio aqui agora, de repente, uma coisa que talvez a gente possa fazer. Antes de dormir, eu costumo dizer para vocês que eu peço, né? Eu sempre me coloco à disposição da luz e peço a proteção deles, dos meus guardiões, dos meus mentores. Eu estou me desdobrando, que eu seja direcionada para o que for, né, melhor, seja para ajudar, seja para ser tratado, mas assim, me coloco à disposição da luz, mas eu vou e volto plenamente bem, que eu acorde recuperada de qualquer dano que eu possa sofrer enquanto eu estou desdobrada. Não sei, de repente pode ser algo que a gente possa fazer, mas é totalmente, isso é comum demais, é absolutamente comum. Querido amigo Vital Froze, até ler este texto eu entendia que curar a ancestralidade como pedir perdão para nossos antepassados por falhas nossas em relação a eles e cultuá-los, principalmente por ocasião da data de finados que se aproxima. Agora, faz-me necessário estudar mais para entender melhor como limpar os registros de nossa memória ancestral. Por favor, me dê uma luz, gratidão, e o Vital respondeu. Os nossos ancestrais não precisam que nós os curemos, até porque eles já não estão mais encarnados. Curar a nossa ancestralidade é curar nossas próprias feridas sofridas, principalmente em vidas passadas. Elas ainda repercutem negativamente em nossos dias, por isso. Elas ainda repercutem negativamente em nossos dias. Por isso, necessário se faz que curemos todas as dores e traumas vividos. Abraços de luz. Olha só, eu também sempre tive que curar os nossos ancestrais, é curar aqueles que vieram antes de nós. Eu aprendi a ampliar um pouco isso com o Vital, porque nós somos os nossos ancestrais. Eu sou minha ancestral direta. Quantas eu já fui? Ou quantos eu já fui? Então, gente, eu vou comentar aqui uma coisa com vocês, foge um pouquinho da pergunta, mas eu tenho obrigação de dizer isso. A gente vai precisar desconstruir muitas coisas, inclusive dentro dessas questões psicológicas e piriri pororó.
Quando você começa a entender os institutos de engenharia social e tudo que eles foram capazes de tramar, inclusive para fazer a população, as pessoas, a humanidade buscar ajuda e achando que estão sendo ajudados, estão sendo cada vez mais manipulados, o negócio começa a tomar uma proporção que tem horas que eu paro e falo, será que eu estou ficando doida mesmo? Mas não é não. Quando a gente diz que precisa se abrir e abrir a nossa mente e desconstruir todo e qualquer tipo de rótulo, principalmente, isso é muito real. É só uma observação. Talvez futuramente eu traga algum material nesse sentido quando as minhas ideias estiverem, digamos assim, melhor articuladas. Mas eu digo a vocês, não se peguem a rótulos. Eu vou dar aqui uma dica para vocês que talvez sirva porque tem servido para mim. Quando vocês buscam determinado conceito numa pesquisa no Google e ele derrama pesquisa como resposta, desconfie. Porque o que é verdade eles escondem. Eles não têm o menor interesse que a gente descubra nada. Então talvez aí entre um exercício fortíssimo para a gente fazer. Eles nos dividem por todo tipo de classificação. Inclusive em coisas que a gente acha que é positivo e na verdade não é. Porque a gente passa toda uma vida saindo da caixinha da Matrix e caçando uma outra caixinha da não Matrix. Então você está saindo de uma caixinha para outra. Você não precisa nem da caixinha da Matrix e nem da caixinha fora da Matrix. Você é livre. Eu vou voltar aqui para o contexto da pergunta. Os nossos ancestrais somos nós mesmos. É essa cura que a gente precisa realizar. Eu tenho uma profunda gratidão pelos meus ancestrais, da minha árvore genealógica, por todos aqueles que vieram antes de mim. Vocês vão encontrar muitos conteúdos meus falando sobre ancestralidade, não aqui necessariamente, mas no Dicas, onde muitas vezes eu falei da gente honrar os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, e eu continuo pensando assim. Pensando não, eu sinto assim. Eles abriram caminho, né? Nós temos um trabalho com o Ho'oponopono também, onde a gente fala dos ancestrais. Eu continuo honrando, mas eu entendo hoje que eu curo a minha ancestralidade quando eu curo a mim mesma, as minhas dores. São as dores que eu vivi, os traumas que eu vivi, as impressões que eu carrego na minha alma de outras existências que eu preciso curar. Eu realmente não posso curar eu não posso curar minha mãe, meu pai. Isso para mim, eu vou ser bem honesta com vocês. Se cada um faz o seu trabalho, como é que eu realmente posso influenciar nisso? Eu estou deixando um questionamento, eu não sou dona da verdade. Eu acredito que através de um trabalho amoroso eu possa, sim, influenciar, mas eu não tenho esse poder de curar uma outra pessoa. Não é a autocura? Então eu não curo ninguém, eu curo a mim mesma. Eu vou deixar essa pergunta aqui como uma reflexão para a gente. E sem desmerecer trabalho de ninguém. Existem trabalhos fantásticos de cura de ancestralidade com relação à questão da árvore genealógica. Mas se a gente entende, eu sou minha ancestral, que traz uma bagagem de tranqueira, pelo amor de Deus, acho que as coisas vão ficando mais claras de onde eu realmente tenho condições de atuar. Tá bom, gente? Vamos lá. Próxima pergunta. Travou. Que gracinha, né? Eu vou falar para vocês. É um boicote só, mas eu não desisto, não. Eu sou teimosa, feito mula empacada. Deus me livre. Não, essa daqui eu já fiz em algum momento. E tal, Froze? Primeiramente, agradeço por todas as mensagens e direcionamento. Às vezes me pego questionando se realmente sou essa trabalhadora da luz,
pois sinto que posso e quero fazer muito mais, mas não sei como fazer. Como ser contribuição com este momento para outras pessoas que ainda não têm tal conhecimento? Como saber se sou digna de realmente ajudar o outro? Gratidão eterna. Tá aqui outra dúvida que 1 milhão de pessoas têm, né? Como saber, como contribuir, como saber se eu estou contribuindo? Resposta do Vital, simples demais. Fazer tudo sempre com intenção no bem e tudo estará bem feito. Abraços de luz. Não tem uma frase que diz: feito é melhor do que perfeito? É fazer, é agir. Tudo que você faz com intenção amorosa. Não tem como dar errado. O que eu vejo muitas vezes é uma preocupação das pessoas no sentido de realizarem grandes tarefas para atingir talvez um grande volume de pessoas, e às vezes ela tem do lado dela uma pessoa tremendamente necessitada de ajuda e que ela simplesmente não ajuda porque ela está preocupada com o quê? Com números, com volume. Eu vou dar um exemplo aqui, vou me usar como exemplo. O YouTube, por exemplo, um canal no YouTube. Eu fiz, né, durante 3 anos aí um trabalho no Dicas. Vocês nunca me viram pedir like, compartilhamento. Se eu fiz, eu posso ter feito no começo. Mas isso nunca ornou comigo. Eu vim pra cá. E no começo eu pedi, porque eu achava que era um conteúdo que precisava ser compartilhado e tal. A gente sabe que existem os mecanismos, né? Que essa coisa do curtir acaba fazendo a plataforma movimentar e levar para outras pessoas. Até que um dia eu me peguei questionando, será que é isso mesmo? Se isso aqui está na mão dos escuros, eles comandam tudo. Só que o meu trabalho, ele tem um comando que está muito acima do YouTube, e que está muito acima do YouTube, inclusive. É aquele comando. E eu sei que esse comando movimenta todas as pecinhas. Então eu não me preocupo com números. Eu me preocupo, não é nem eu me preocupo, eu quero tocar almas, não números. Se todo esse conteúdo que eu faço atinge uma única alma, se tudo que eu falo aqui serve de suporte, ou de alento, ou de orientação, do que seja, de conforto para uma alma, o meu trabalho, o meu objetivo foi atingido. Graças a Deus eu sei que eu acabo atingindo um bom número pelo retorno que eu recebo. Mas eu nunca me preocupei com alcance. No começo, quando eu vim para cá, eu até pensei mais nisso. Mas depois eu vi que isso não adianta, quem faz são eles. São eles. São eles. O que cabe a mim é realizar o meu trabalho, como eu sempre realizei. É depositar no meu trabalho a minha melhor intenção, o meu amor, a minha dedicação, a minha vontade de fato de ser útil. E isso eu faço. O resto é consequência. Então não se preocupem com resultados. Isso que eu quero dizer. Apenas faça. Tudo que você doa com amor, retorna com amor para vocês. Isso é uma lei. É a lei do retorno. A vida é um grande bumerangue. Vai e volta. Pode ter certeza. Vamos lá.
Senhor Vital, nunca houve o mal e o bem. Não entendi isso. Quer dizer que o socialismo, o Lula, se destruir o Brasil não é o mal? É o quê? Castigo, missão, burrice, piada, ilusão, aprendizado? É algo muito estranho. Não aceito destruir um país como uma coisa geral. Então não existe um individualismo de aprendizado? Estranho. E aí o Vital respondeu: ninguém vai passar por aquilo que não precisa passar. Na verdade, sabemos que ainda há pessoas que são iludidas e para sair da ilusão precisam de muitas lições dolorosas. Mesmo quando um povo escolheu mal seus governantes, só vai sofrer as consequências negativas aqueles que ainda precisam de tais lições. É uma crença acreditar que dependemos dos outros. Entretanto, é preciso levar em conta que temos vidas passadas e não lembramos o que fizemos. E se tiver um resgate ainda pendente, de uma forma ou de outra, o resgate... Ai, gente, desculpa, eu bati aqui, era para aumentar. De uma forma ou de outra, o resgate precisa ser feito. Abraços de luz, perdão, gente. Você não vai responder pelas escolhas dos outros. Que tempo a gente vive hoje de desafio, não é? Eu acredito que nunca houve tanta oportunidade das pessoas saírem das suas ilusões. A grande questão é que boa parte não quer. Não. E para essas, a lição acaba se perpetuando. Se eu vivo na ilusão, eu vou continuar precisando de lições. Agora, essas lições, elas realmente vêm para aqueles que precisam delas. Quem já aprendeu não vai passar. Ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Acho que eu já comentei com vocês. Isso se tornou um direcionador na minha vida. Ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Mas aquilo que nós tivermos que passar, nós passaremos. Voltando na questão da própria votação do dia 2, a gente vê reações tão antagônicas, né, para uma mesma situação. Pessoas que são patriotas, pessoas que votaram no atual presidente, umas completamente perdidas, assim, jogando a toalha mesmo e revoltadas, desacreditando de tudo, e outras absolutamente tranquilas e serenas, confiantes. É claro que a gente só vai ter certeza quando o pleito terminar. E aí dá sempre aquela sensação, puxa, né? Até porque o que nós passamos no domingo, dia 2, não foi foi uma montanha-russa de emoções. Mas assim, pessoas tranquilas que restabeleceram, né, o seu equilíbrio, os alquimistas, né, emocionais, como a Claudinha citou no texto dela, e serenos, e tocando suas vidas, sabendo exatamente o que tem que fazer, sabendo inclusive que elas cocriam a sua própria realidade. Então, para que eu vou ficar me arrebentando, né, me corroendo por algo que não terminou? Para que eu vou ficar resistindo, né, falando da vida de uma forma mais ampla, para que eu vou resistir às lições enquanto eu não assimilar essa lição, eu vou sofrer. E engraçado que tem gente que às vezes vive certas situações consciente do que está passando, mas insiste na resistência. Vai sofrer. Deve gostar, né? É que, na verdade, tem gente que se acostumou a sofrer. Isso também tem relação com crenças, né? Porque é nobre sofrer, é divino sofrer, porque Deus quer que a gente sofra, porque a gente está aqui para pagar pecado.
para pagar karma, não sei o quê, ttt, todas essas baboseiras aí, né? Onde a religião tem bastante. Eu tô falando religião de forma geral, tá, gente? Tem bastante. Tem um peso muito grande. Ninguém tá aqui para sofrer, não, gente. A gente tem o poder de escolher os caminhos, de tomar nossas decisões. De acordo com isso, a gente sofre ou não. O Vital falou, né? Acho que foi no texto das escolhas mesmo, que o karma coletivo do Brasil havia sido esgotado, mas haviam karmas individuais. E ninguém foge de si mesmo e daquilo que precisa assimilar. Por isso que eu falo, o quanto é importante a gente ter consciência e a gente fazer o nosso melhor. O que você envia, o que você vibra, você recebe. O que você emite, você recebe. Isso é fato. Continue vibrando alto, continue se trabalhando internamente. Continue construindo aquilo que você deseja, não o que você não deseja. Saia daquilo sabe, que te absorve, que te faz mal. Saia, saia, saia. Tenha amor por você. Cuide de você. Você não merece? Você cuida tão bem das pessoas que você ama. Por que você não cuida de você? Cuida de você. Aliás, você deveria cuidar primeiro de você. Isso é muito importante. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Eu tenho certeza absoluta disso. Não sei se tem a ver, mas o calor que sai das minhas mãos aumentou muito. Todos que me dão a mão falam. Eu sinto como se tivesse alguma coisa acesa no centro das minhas mãos. Aí, para acalmar, me concentro. E a primeira coisa que vem na minha mente, eu canalizo energia de cura. Estou certa? Resposta do Vital. Sim, as mãos são canais de energia e canais de cura. Abraços de luz. Gente, no centro da palma da nossa mão existe um chakra. Todos nós somos canais de cura, independente se nós temos uma técnica de cura, eu sou reikiana, todos temos. Utilize essa energia para curar, para se curar, para curar o seu entorno, as pessoas ao seu redor, a sua casa, plantinhas, bichinhos, planeta, o país. Quando eu vejo a pessoa dizer, eu não sei o que eu faço para ajudar, sinceramente, isso me causa uma estranheza danada. Porque a gente pode ajudar de tantas formas, de tantas maneiras. Tem gente que tem tanta cura nas mãos e não utiliza este canal para nada. Linda, aí é quando a coisa começa a desandar. Sabe, estabeleça eu não vou dizer um roteiro, uma rotina, não isso. Mas de vez em quando, tira uns minutinhos do seu dia e envia essa cura. Trabalha essa energia das suas mãos para enviar cura para quem esteja precisando. Lembrando, energia inteligente. Você pode enviar cura à distância. Mentalize e intencione. Intencione. É muito simples, gente. É exatamente o que o Vital respondeu sobre a intenção. E tudo nessa vida é intenção. Tudo que você faz com intenção, porque a gente tem que estar muito consciente daquilo que a gente intenciona. Mas utilize. Às vezes a pessoa não está legal e você tem nas mãos o poder de... Independente se é reiki, não é só a tua energia, sabe? Você colocar a tua intenção, enviar essa energia para a pessoa. Eu tenho certeza que isso está acontecendo com muita, muita, muita gente. Muita gente mesmo. Vamos lá.
Prezado Vital, uma coisa que me aflige é esse véu do esquecimento. Vejo em outros canais que precisamos resgatar nossa memória para saber quem realmente somos. Então te pergunto, há uma forma de resgatar a memória ou ela virá à tona no evento? Fico confusa com isso, achando que tenho que fazer algo, mas não sei por onde começar. Pode me explicar? Resposta do Vital, não te preocupes com isso. O processo é natural. Já estamos alargando a consciência aos poucos. Haverá eventos em breve que ajudarão a levantar os véus de forma mais rápida. Buscar conhecimento e colocá-los em prática, a pressa de solução dos véus. Abraços de luz. Gente, vocês sabem qual é a minha opinião a respeito disso, né? Eu acho que é muito importante a gente lidar com as nossas situações, a gente buscar se curar, mas eu vejo um número de pessoas fuçando no passado, querendo saber o que foi, o que é, de onde veio, para onde vai, para onde foi, sem um objetivo ou por curiosidade. Eu sempre tive comigo que qualquer informação de vidas passadas ou de alguma outra que eu precise acessar, ela vai chegar para mim. E chega. Eu nem preciso ir atrás. Ela chega, ela vem. Não, eu acho que o que a gente precisa entender é que, independente de qualquer coisa, todo o nosso movimento de cura, ele se realiza no presente. Então, eu vejo alguma confusão nesse sentido, de ficar preso lá atrás para curar lá atrás. Não, é agora que você cura lá atrás. E é agora, principalmente, que você estrutura o que vai vir. Porque a gente não tem o menor controle sobre isso. Os véus já estão sendo erguidos para muitos de nós. Muitas informações estão chegando. Muitos acessos têm sido realizados. Eu tenho comigo, eu sempre disse isso, a espiritualidade melhor do que nós sabe o que nós podemos ou não acessar. O que é útil ou não que acessemos. A gente só precisa confiar e efetuar hoje o nosso trabalho com o nosso melhor. Se a gente conseguir se concentrar, acho que nisso, as coisas, sem dúvida nenhuma, terão uma grande melhoria. Eu não mudo lá atrás. Eu não mudo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, ou o que fizeram ou deixaram de fazer comigo. Eu não consigo mudar. Mas eu mudo como eu me sinto com relação a isso. Todo o meu poder está no agora. Eu preciso ter essa consciência. Se o futuro é de união e não de separação, é correto dizer que quem está em lados extremos de pontos de vista deveria procurar encontrar um equilíbrio? Pois hoje o que mais se vê são pessoas umas contra as outras conforme seus pontos de vista. O futuro de união seria no meio entre esses dois extremos? Resposta do Vital. A separação, por qualquer motivo, foi uma estratégia criada pelos da não-luz. Quanto mais confronto, menor é a capacidade das pessoas em ouvir sua voz interior. Mesmo assim, distraindo a humanidade, demora mais tempo para... distraindo a humanidade, demora mais tempo para haver a ascensão, e os da não-luz conseguem uma sobrevida aqui na Terra. Porém, ao entender que cada um está passando pelas suas lições ainda necessárias, evita que julgue ou que se discuta o posicionamento de cada um. Abraços de luz. Bom, cada um está num ponto do caminho. Isso aí é um fato. E a quem tem mais esclarecimento é dado a maior responsabilidade em entender isso. Porque quantos de nós já passamos por situações, né, de lidar com situações de realmente, sabe, olha, deixa fulano falando sozinho, eu não tenho o que falar. Por quê? Porque sabe que dali não vai
não vai sair um entendimento, pelo contrário, só vai sair o confronto. Eu acho que a grande sabedoria é essa. Isso não quer dizer que a gente está se acovardando. Nós temos uma divisão hoje, principalmente, não é nem no Brasil, eu digo no mundo, gente. É o joio ou o trigo, é a treva ou a luz. Não dá para a gente fechar os olhos e sonhar com um mundo de borboletas no momento atual. Para a gente chegar no mundo de borboletas, hoje a gente precisa se posicionar. A Claudinha falou uma coisa naquele texto do Não há salvação para os covardes, muito certa. O caminho do meio é construído à custa de muita luta. Não é tocando harpa. Não é não. Agora, o fato de nós escolhermos um lado, que é o lado da luz, não significa que a gente esteja como que eu posso dizer? É uma divisão de fato. O que não quer dizer que eu não possa desejar ou vibrar para que o outro lado também possa, né? As pessoas que estão do lado das trevas, acordem. Só que não cabe a mim este trabalho. Aqueles que querem ouvir, aqueles que querem acessar, aqueles que querem se melhorar, encontram elementos, mas porque eles escolheram isso. Eu não posso forçar ninguém a nada. Eu acredito, obviamente, que na quinta dimensão, é óbvio, né? Quinta dimensão é outro mundo. Mas para chegar até lá, a gente enfrenta algumas batalhas, sim. Não é conto de fadas, não. Conto de fadas nem existe. Quando você faz uma analogia, não é? Com os contos de fada da Disney e sabe o que é aquele antro, o que tem debaixo ali da Disney, aí é que você percebe que conto de fada realmente não existe mesmo. Mas vamos lá. Vital. Meu marido faleceu há 2 anos de Covid, há exatos 8 meses de um transplante renal em que fui a doadora para ele. Penso nele, rezo todos os dias e à noite a saudade me machuca muito. Éramos um casal apaixonado e fomos muito felizes por 22 anos. Por que será que não consigo sonhar com ele, embora pense nele todas as horas? Resposta do Vital. Não fique esperando pelo sonho, apenas lembre com gratidão a convivência que tiveram. Ele ficará mais tranquilo quando souber que você não está sofrendo por sua ausência. Certamente que os familiares desencarnados têm a permissão para saber dos que ficaram aqui. Provavelmente, quando você aprender a lição do desapego, o sonho pode acontecer ou até um outro tipo de contato. Abraços. Isso aqui que ele falou é uma verdade, né? Às vezes a gente quer tanto, quer sonhar, quer uma psicografia, quer isso, quer aquilo outro, quer. E não vem. Porque é muito importante que ambos os lados estejam em equilíbrio. É lógico que entra também uma questão de merecimento, né? Mas eu acho que o equilíbrio é fundamental. A saudade é uma dor que pesa nos 2 mundos, já dizia Chico Xavier. E quando existe, né, uma morte, é uma separação para os 2, né? Para quem fica e para quem vai. E eu acho que realmente o mais importante é que a gente vibre pelos que foram e os envolva nas nossas melhores vibrações. Com saudade, com amor, com gratidão. Esse tipo de sentimento também vai nos alimentando para que a gente realize um trabalho de cura dentro de um processo de luto. Você ter boas lembranças para se recordar de quem partiu é uma bênção. Tem gente que não tem. Tem gente que vive uma vida tão dura, às vezes, né, ao lado de outra pessoa, que quando a pessoa desencarna, Deus me perdoe, ela dá graças a Deus. E isso é muito triste, se a gente para pensar. Então, eventualmente, para quem vive aqui, né, um processo de luto, envolva a pessoa que você ama
neste sentimento, amor, e envie sua vibração. Tem gente que fala assim, mas já me falaram que chorar pode prejudicar. Gente, não é o chorar que prejudica. Digamos assim que é o tipo de choro. O choro de revolta, o choro de não aceitação. Esse atrapalha mesmo. Porque eles sofrem ao verem, né? Aqueles que eles deixaram sofrendo. Mas um choro de saudade é totalmente natural. Então não é um choro, digamos que é a qualidade do choro, é o tipo de choro. E quando a gente, né, nós que temos uma visão espiritual da coisa, a gente tem entendimento disso. Não à toa, muitos de nós fomos preparados durante muitos anos para lidar com essas questões. E a gente só pode lidar com algo na prática. Essa é que é a real. Teoria tem de monte. Teoria não quer dizer quase nada. Diante da prática quer dizer nada. Isso é o meu entendimento. Quando você se forma numa faculdade, se você não põe em prática tudo que você aprendeu, o que adianta? Nada. Na vida, no meu entendimento, também é assim. Eles só nos precederam, né? Ou, não sei, né? Com a transição, alguns vão fazer aí a própria transição, né? Encarnados. Esses que partiram antes de nós e que vão voltar, assim escolheram, né? Para realizar essa transição do lado de lá. E voltam quando a transição for finalizada. Vamos ver aqui. Peraí, tá, gente? Olha só, Vital, como seres da quinta dimensão, teremos uma vida astral e o plano físico será totalmente transmutado? Resposta, não. Na quinta dimensão ainda há matéria como agora, porém mais sutil. Na nova Terra, a humanidade pode galgar 5 faixas dimensionais, isto é, da quinta à nona dimensão. Na medida que se evolui, a matéria vai ficando cada vez menos densa. Ou seja, não existe plano astral na quinta dimensão, gente. Por exemplo, o que eu quero dizer? Nós estamos na terceira dimensão, encarnados. A gente desencarna, a gente vai para a quarta, plano astral. A gente refaz aquele planinho da hora, volta para a terceira dimensão, desencarna a quarta, reencarna a terceira. Não, quinta não. E o que ele está explicando aqui, que a gente acessa na nova Terra, a gente pode acessar da quinta à nona dimensão. Mas tudo isso é um trabalho evolutivo. Então, da quinta para a sexta, da sexta para a sétima. E isso envolve, sei lá, milhões de anos? Não saberia dizer. Vamos lá. Amigo Vital, é possível fazer ascensão possuindo pendências com alguém? Mesmo que a pessoa tenha se arrependido, mas não tenha conseguido finalizar essa pendência, existe essa possibilidade? Resposta do Vital. Depende do grau dessa pendência. Entretanto, compreender a lição que o fato mostrou é a parte mais importante. Assim se consegue perdoar e torna mais fácil a quitação da falta. Abraços de luz. Veja bem, você tem um quiprocó com alguém, tá? E vamos dizer que esse quiprocó já vem de longa data. Você entende, assimila a lição e você sente que você precisa pedir perdão. E você pede. A pessoa não te perdoa. Ali existe uma pendência, certo?
de ambas as partes. A partir do momento que você pede perdão e ele não perdoa, a pendência, isso é a minha leitura, tá, gente? A pendência pertence a quem? A pessoa. Eu reconheci, eu entendi a lição e eu reconheci que eu estava errado. Embora tudo seja aprendizado, mas faz parte. Eu me liberto. A partir do momento que os dois se perdoam, ou pedem perdão e se perdoam, pronto, aquela pendência foi resolvida. Mas eu também acredito que entender a lição é fundamental. E principalmente entender que tudo é lição. Porque às vezes tem a coisa do auto-perdão, né? A gente não se perdoa. Putz, mas eu fiz uma presepada homérica. Putz, mas como que eu pude fazer uma coisa daquela? Pô, meu, mas como é que eu fiz aquele negócio? Nossa, a gente fica se massacrando. Isso é um problemaço. Então é aprender a lição. Putz, eu fiz uma presepada colossal, mas também com aquela cabeça que eu tinha, eu não poderia ter agido de outra forma. Ah, eu me perdoo. Hoje eu faço diferente. Isso muda completamente. Aliás, auto-perdão, eu acho que nunca foi tão necessário, né, gente? Mas vamos lá. Vamos ver. Vital querido, que caminho a gente segue se a gente não tem mais para onde ir? Tudo acabou, família, não sei o que eu faço. Resposta do Vital: a tua alma sempre vai seguir um caminho solitário, pois ela é soberana. A companhia de pessoas aqui é apenas uma maneira de se relacionar, pois os relacionamentos são grandes mestres no polimento da alma. Aprenda a caminhar sem a crença de que depende de alguém. Você só depende de si mesma. Abraços de luz. Cacilda. E não é que é mesmo? Nós alimentamos a crença de que a gente depende ou precisa de alguém, quando na verdade não é nada disso. Eu sempre gosto de dizer, as relações, elas, no meu entendimento, elas vêm para acrescentar. A gente sabe que dentro do seio familiar, geralmente essas relações são de resgate ou de muita afinidade. Enfim, nem tudo é resgate. Mas as relações que a gente vai estabelecendo ao longo da vida, eu acredito que elas devam ser para nos engrandecer. E quando se fala principalmente daqueles que a gente escolhe no entorno, sejam amigos ou relacionamento afetivo, existe até por uma questão de crença mesmo, de se estabelecer relações onde a gente acaba fazendo desses relacionamentos muletas. Isso é um problemão, porque a gente não precisa de muleta. Mas nós fomos condicionados a nos sentirmos tão fracos, incapazes, que a gente não percebe isso. É preciso realmente muito trabalho de autoconhecimento para a gente entender o que nós somos capazes de realizar e de construir. E o quanto nós somos autossuficientes, mas autossuficientes no sentido de sermos capazes de construir, de realizar, né? De sermos aquilo que nós viemos para ser. Eu percebo movimentos onde muitas pessoas parece que estão sendo levadas à solidão, eu vou falar, mas para que elas percebam e entendam o quanto um processo de solitude pode ser maravilhoso. O quanto a companhia delas é indispensável. O quanto elas são
É aquilo que eu falo, você é a pessoa mais importante da sua vida. E muita gente precisa aprender esta lição antes das relações, né? No seu entorno. Ninguém é de ninguém e ninguém precisa de ninguém. É maravilhoso você ter relações harmoniosas, você conviver com pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma energia, você ter um ambiente familiar harmonioso, a base de tudo é a família. É maravilhoso. Mas quando não se tem isso, é importante que a gente se tenha como apoio, como amigo, como suporte. Eu sou o meu suporte, eu sou o meu melhor, eu sou o meu apoio, eu sou minha melhor amiga, eu estou aqui para mim. Gasparetto falava disso com muita propriedade e falava com razão. Que a gente entenda isso. O quanto a nossa relação conosco é imprescindível para que a gente não dependa de outras relações. Até para que as nossas outras relações sejam tremendamente saudáveis. Isso é muito importante, tá bom, minha gente? Eu vou encerrar por aqui. Eu volto num próximo conteúdo. Vou ver se essa semana eu consigo ainda fazer um outro Vital Responde, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem na paz de Deus. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!